Olá, eu sou André Roncalha e esse é o Comentário Econômico da Semana. A taxa de desemprego aumentou na margem para 14,6%, mas quando consideradas as pessoas que não vêm procurando emprego, esse número pode chegar a cerca de 24, 25%. Isso é indicativo de uma crise social que tem tudo para irromper, uma vez que o auxílio emergencial chegará ao fim agora ao final do ano. Isso sinaliza a necessidade de Bolsonaro de ter uma saída fiscal para essa crise, muito embora o seu ministro da Fazenda insista ainda com ideias como congelar salários aposentadorias no INSS acima de um salário mínimo e ainda na fixação em tentar cortar os salários do funcionalismo público. Ambas medidas altamente impopulares para um presidente que vem perdendo já cada vez mais popularidade. Isso abre então espaço para uma possibilidade de Bolsonaro buscar uma saída menos contracionista para a crise, muito embora ele enfrente resistências da equipe econômica. Além disso, a gente teve uma melhoria na atividade econômica da indústria. Em alguns setores já há a superação do nível de produção que foi obtido antes da pandemia, principalmente no setor de alimentos. Mas em outros setores de bens duráveis e o setor automobilístico, a gente ainda está abaixo dos níveis pré-pandemia, sinalizando ainda uma ociosidade que precisa ser preenchida. Isso então indica a possibilidade e o espaço para um crescimento adicional nos próximos meses, muito embora a inflação já venha machucando principalmente as classes de renda mais baixa, que têm o maior componente de alimentos na sua cesta de consumo. Do ponto de vista da política fiscal, o Tesouro essa semana conseguiu fazer uma emissão de 173 bilhões de títulos da dívida pública com uma taxa, um custo de emissão razoavelmente baixo, mostrando que ainda há uma demanda muito elevada pelos títulos da dívida pública como riqueza, como forma de riqueza. Isso nos ajuda e tira um pouco da pressão com relação à capacidade do Tesouro de rolar a dívida monumental, que chega no ano que vem. No campo monetário, a inflação veio um pouco abaixo do mês anterior, em cerca de 0,8%, sinalizando uma leve desaceleração na margem e, porém, ainda com os temores de uma elevada difusão entre os bens que compõem a cesta. Isso ainda não ocorreu de maneira ampla, mas os receios são que com a retomada da economia, essa elevação de preços afete o setor de serviços, que representa uma fatia ainda razoável dos bens no IPCA. Por outro lado, o IGPM, muito influenciado pelo câmbio, vem tendo ao longo dos últimos 12 meses uma elevação de cerca de 24%. É ainda incerto quanto dessa elevação que afeta bastante os preços ao produtor será repassada ao consumidor em face do elevado desemprego e ainda da ociosidade. Então, porém, o Banco Central não tem demonstrado qualquer preocupação e, segundo os estudos divulgados pela autoridade monetária, cada 10% de elevação do câmbio afeta a inflação ao consumidor em cerca de 0,7% 12 meses depois. Então é bem possível que ao longo desse caminho que a gente está observando, essa elevação que vem com a taxa de câmbio seja razoavelmente dissipada. Segunda-feira, possivelmente uma série de outras discussões e debates vai acontecer em virtude desse compasso de espera do segundo turno das eleições municipais. Deixo aqui um grande abraço e um bom voto para quem tiver que votar no domingo.